Veja hoje no Câmera 13. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. Hoje, a nossa equipe de reportagem está de volta à Rua México, aqui no Parque das Nações. A Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com o Conselho do Idoso, realizou a cerimônia de abertura do curso de capacitação. No ar, o programa da nossa gente. Alô Manaus, boa tarde Amazonas, boa tarde você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família que estava aí aguardando o início do Câmera 13, o programa da nossa gente. Sejam todos bem-vindos hoje, dia 18 de fevereiro, dia que o Câmera 13 leva ao ar um quadro que com certeza já é muito aguardado, muito esperado, que é o nosso quadro Alô Doutor. Hoje nós vamos estar conversando com o Dr. Leônidas da Silva, ele que é profissional, cirurgião de cabeça e pescoço. Portanto, você que tem aí sua dúvida, você que quer tirar todas, as dúvidas aqui no programa Câmera 13, daqui a pouquinho você já vai poder conversar, bater um papo aqui no nosso quadro Alô Doutor. Estamos aguardando o Dr. Sidney Chalub chegar. Mas olha, quero mandar um abraço a todos os amigos que estão no interior do estado do Amazonas. Você que nos acompanha, você que manda a sua mensagem aqui. Um abraço ao Rodrigo, que nesse momento já está nos acompanhando. Um abraço aí a Mônica, lá da Cidade de Deus. Ops, socorro, olha, estou aniversariando. Ops, PC, parabéns aí para todos os nossos amigos que estão aniversariando no dia de hoje, nessa terça-feira, 18 de fevereiro. Que Jesus abençoe a todos. Olha, quero mandar um abraço também para os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, aí no interior do estado do Amazonas, no município de Tefé. Muito obrigada pelo carinho. E olha, o governador do Amazonas, Omar Aziz, inaugurou nesta terça-feira mais 2 novos distritos integrados de polícia, sendo um na Zona Sul e o outro na Zona Centro-Sul da cidade de Manaus. O Câmera 13 esteve lá e dá mais informações. O governador do estado do Amazonas, Omar Aziz, participou na manhã desta terça-feira da solenidade de inauguração do 24º Distrito Integrado de Polícia, bem como o 12º Distrito Integrado de Polícia. Na chegada dele ao local da solenidade, ele conversou com a imprensa. Além desse e reforma e ampliação do 12º, nós temos ainda 6 DIPs para serem inaugurados. Eu espero até final de março, início de abril, inaugurar os outros 6 que estão faltando. Aí sim nós fechamos toda a cidade de Manaus com uma estrutura de delegacias e a Polícia Militar incorporada junto, você trabalhando integrado, delegacia de polícia integrada, Polícia Militar e Polícia Civil, que dá o suporte para o trabalho do Ronda dos Bairros. Desde o primeiro momento eu dizia para vocês que esse trabalho era um trabalho que teria que ser dado continuidade, o tempo todo sendo dado continuidade. Segurança pública é uma área que você tem que dar continuidade. Além disso, nós estamos fazendo um novo CIOPS, que vai nos dar condições de ter uma visualização da cidade de Manaus bem melhor. Portanto, a gente percebe aí, a gente sabe que o governo do estado do Amazonas tem investido muito na questão da segurança pública. Mesmo assim, a população ainda sente esse clima de insegurança, esses marginais estão cada vez mais ousados, muitos não querem mais só roubar ou furtar, querem fazer com que a vítima se humilhe, fique constrangida. De fato, algumas já perderam suas vidas. Então é claro que esse clima de insegurança é muito grande, as pessoas estão cada vez mais presas dentro de suas próprias casas, construindo muralhas, para poder se sentir mais seguro. Mesmo a gente vendo aí o esforço do governo do estado, através do Ronda nos bairros, construindo mais delegacias, construindo, de fato, uma forma parceira com a sociedade em geral. Então a gente sabe que a gente nesse momento quer, de fato, que você que está do outro lado, eu que estou aqui neste momento, possamos, de fato, estar lado ao lado do governo do estado para que nós possamos trazer mais a nossa contribuição, de fato, com a questão da segurança pública do nosso estado. E hoje no nosso quadro Alô Doutor, eu tenho o prazer de receber o Dr. Leônidas. Tudo bem, Dr. Leônidas da Silva, que está aqui,
cirurgião de pescoço e cabeça, cabeça e pescoço, não é? Ele está aqui querendo, junto com você que está em casa, fazer esse espaço importante para que todos que têm alguma dúvida a respeito desse tema possa tirar nesse momento. Tudo bem, doutor Leandro? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Prazer nosso. De chegar aqui e poder, através dos meus conhecimentos, oferecer à população e tirar dúvidas sobre uma glândula tão importante no nosso corpo chamada tireoide. E o Câmera 13 foi ouvir o povo. Estivemos em várias ruas da cidade de Manaus e agora vamos ouvir a primeira pessoa. Doutor, pigarro na garganta pode ser sinal de tireoide? Olha aí, doutor. Na realidade é o seguinte, a tireoide é uma glândula que todos nós possuímos. Então, já para começar a modificar esse tipo de pergunta, tireoide é uma glândula que todos nós possuímos. Essa glândula, na realidade, ela localiza-se aqui na frente do pescoço, abaixo aqui do que nós chamamos de gogó, do pomo de Adão. Então ela fica na frente do pescoço, ela não fica dentro da garganta. Às vezes o pigarro, na realidade, não tem absolutamente nada a ver com a tireoide. Pode estar relacionado com refluxo gástrico. O refluxo gástrico, na realidade, ele provoca uma irritação na faringe e, consequentemente, dá ao paciente essa sensação de pigarro. Mas muitas vezes não está relacionado com a tireoide. A não ser que essa tireoide já tenha nódulos em dimensões bem acentuadas que possam estar comprimindo o nervo da voz, que na realidade aí não se traduziria apenas por pigarro, mas também por rouquidão. Então, na realidade, o pigarro em si só não poderemos assim dizer que é da tireoide o problema. Agora, o senhor é médico, é cirurgião de cabeça e pescoço. Qual é a diferença do cirurgião de cabeça e pescoço para o otorrinolaringologista, doutor Leônidas? É muito interessante essa pergunta. Na realidade, alguns procedimentos são específicos das determinadas especialidades. Por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço, ele não tem aquela formação específica para operar a amígdala. É típico, é próprio do otorrino. Certo. Operar o ouvido é próprio do otorrino. No entanto, fazer laringectomias, que são cirurgias muito mais alargadas, esvaziamentos cervicais, isto é específico para o cirurgião de cabeça e pescoço. Entendeu? Então, os tumores da faringe, os tumores do laringe, é específico do cirurgião de cabeça e pescoço. Algumas patologias menos agressivas é específico do otorrino. É uma cirurgia complexa? Exatamente. A especialidade, ela detém o potencial de você executar procedimentos altamente complexos. Então, se você, por exemplo, tiver um paciente que precise fazer uma laringectomia total, ou seja, a retirada da laringe e a retirada dos gânglios do pescoço, são procedimentos que levam, em média, 6 horas de cirurgia. Nossa! Então, são procedimentos muito invasivos e que é específico da área de cirurgia de cabeça e pescoço. Mas olha, quem já está aqui conosco também, a nossa Conceição Sampaio, não é, Conceição? Já lendo todas as mensagens que estão chegando através do nosso WhatsApp, tudo bem? Ok, Socorro, obrigada aí. Mandar um abraço carinhoso para você que nos acompanha. Fazer uma saudação especial do Dr. Leônidas, que está conosco nesta terça-feira. À sua inteira disposição, você pode passar aí o seu questionamento. Dr. Leônidas, várias perguntas já chegaram aqui para o senhor. Uma delas é de uma moradora aqui próximo da nossa televisão, querendo saber a questão da tireoide, como evitar a tireoide. E um outro questionamento é a respeito da dor de cabeça, se pode essa dor de cabeça ser provocada em função de problemas na coluna. E aí, o que o senhor tem a nos dizer, doutor Leônidas? Primeiramente é o seguinte, a glândula tireoide é uma glândula altamente importante no nosso organismo. A glândula tireoide, na realidade, é ela que comanda a frequência cardíaca, ela comanda o nosso cérebro, ela comanda a função intestinal, ela comanda a parte de fertilidade. Então, é a glândula que, na realidade, ela causa a harmonia no organismo. Então, ela determina a harmonia no organismo. Alterações dessa glândula, na realidade, podem traduzir em vários sintomas. Por exemplo, se a paciente tem uma glândula que está, ou o paciente tem uma glândula que está produzindo pouco hormônio, ele pode se sentir um paciente cansado, ele pode se sentir um paciente com unhas quebradiças, o cabelo cai com facilidade, é um paciente que não tem disposição para trabalhar, muitas vezes até pode ser confundida essa indisposição como se fosse uma preguiça. Na realidade, são os níveis de hormônio da tireoide que estão baixos. Então é importante que a glândula, como ela comanda todo o metabolismo, ela esteja exatamente funcionando na sua normalidade, porque ao inverso, ou seja, quando ela produz hormônio em excesso,
ela produz aumento da frequência cardíaca, ela produz perda de peso, os pacientes podem ter diarreias, esses pacientes são muito irritados, têm insônia, então a glândula, mais uma vez eu repito, ela é fundamental para promover a harmonia do nosso organismo. Olha, doutor Sidney já está aqui conosco também, não é, Conceição? Preparado. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bem, satisfação. Deixa eu só fazer um meia-culpa. Claro, não, antes de meia-culpa, eu quero dizer assim, que sempre trago alunos. Hoje eu trouxe um professor. Isso é então maravilhoso. Eu só queria falar isso, doutor Leandro, foi nosso professor. E, doutor Leandro, muita gente fala de tireoide, você só falou de toda a importância. E como é que vive as pessoas que, por alguma causa ou alguma cirurgia, têm que retirar a tireoide? Elas têm que fazer alguma medicação? Como é que é a qualidade de vida dessas pessoas? Exatamente. Quando você precisa, por um procedimento, retirar a glândula na sua totalidade, a necessidade de você repor o produto que a glândula produzia. Exemplificando, é como se você tivesse uma padaria, você vendeu a padaria, você precisa comer pão. Então você tem que comprar o pão na outra padaria. Ou seja, você tem que tomar o hormônio tiroidiano diariamente e observando. Tem que ser tomado em jejum para favorecer a absorção do medicamento. Então, essa medicação ela é tomada até o final da sua vida, porque nós não podemos viver sem o hormônio da tireoide, que é o que regula o nosso corpo. E toda pessoa que tem problemas na tireoide, que tireoide todo mundo tem, viu, gente? Eu tenho tireoide, calma, fique tranquilo. Mas todo mundo que tem problema na tireoide, doutor, precisa fazer cirurgia? Socorro, até aproveitando esse questionamento, nós temos vários questionamentos aqui, querendo saber a diferença entre a hipo e a hipo, e também ela fez uma cirurgia há cerca de 4 anos e agora novamente aquele caroço voltou a aparecer. Se isso é comum acontecer, doutor Leônidas? Na realidade, assim, o hipotireoidismo significa a baixa de produção do hormônio da tireoide. O hipertireoidismo significa o excesso de produção de hormônio de tireoide. Então, nós temos que viver eutiroidiano, ou seja, com os níveis hormonais normais. Nem hiper, nem hipo. Quanto à retirada da glândula, e se voltou, na realidade ele não voltou. É porque se ficou o lobo remanescente, não houve necessidade de retirar a glândula na sua totalidade. Esse lobo remanescente pode acontecer em 10% dos casos em surgir novos nódulos também. Não é que voltou, é que surgiu no lado que ficou. Eu fiz a pergunta também, se todo mundo que tem problemas na tireoide tem que passar pela cirurgia, sim, doutor? Na realidade não. Não. Porque é o seguinte, você pode ter uma tireoide sem nenhum nódulo e ela não funcionar adequadamente. Ela produzir pouco hormônio. Então você tem que tratar clinicamente. Você pode ter uma tireoide sem nenhum nódulo produzindo muito hormônio. E nós chamamos de doença de Graves, ou seja, foi um ataque que essa glândula sofreu pelo próprio organismo, que fez ela produzir muito hormônio. Ou seja, ela pode adoecer, mas pode cuidar e ficar... Exatamente. Então você tem que tratar também clinicamente. Certo. Existem nódulos na tireoide que eles são produtores de hormônio, nós chamamos de nódulos quente, que você faz uma cintilografia e encontra. Esses casos você compensa clinicamente e tem que operar. Certo. Então nem sempre doenças da tireoide se resume em cirurgia, também há tratamento clínico. Mas olha, a gente vai mais uma vez às ruas da cidade de Manaus porque o povo quer saber. Doutor, a pessoa que se sente muito nervosa pode estar com tireoide? Sim, a tireoide ele tem. Na realidade, temos que saber se ela está funcionando adequadamente. Para que isso seja observado, você tem que fazer um exame de sangue e dosar os hormônios que se chamam T3, T4 e TSH. São esses 3 níveis de hormônio que vão mostrar. Se você tiver um T4 muito alto e um TSH muito baixo, significa que sua glândula está produzindo muito hormônio. Agora, se você tem um T4 muito baixo e um TSH muito alto, resume-se que a sua glândula não está produzindo hormônio suficiente. Eu sempre gosto de dizer que é o gordo e o magro. Né? Não tem o gordo e o magro. O gordo seria o paciente com hipotireoidismo e o magro com hipertireoidismo. Mas, doutor Leônidas, como é que a gente pode fazer, ou se existe alguma coisa que agrava a tireoide, se existe alguma coisa que a gente pode prevenir através de dieta ou algumas substâncias que possam prevenir, e por que aqui na Amazônia nós temos um índice muito alto de câncer de tireoide? Na realidade é o seguinte, primeiro, a alimentação, o combustível da tireoide chama-se iodo, é o combustível da tireoide. Então nós temos que buscar nos alimentos onde tem iodo. Quais são os alimentos que são ricos em iodo? Primeiro, o nosso sal já é iodado. Desde 1980, por uma lei federal, obrigou-se a colocar iodo no sal.
Porque o que acontecia? O Ministério da Saúde identificou que os estados que não têm fronteira com o mar, ou seja, os estados centrais, havia um índice muito grande de bócio, ou seja, do aumento do volume da glândula exatamente pela carência de iodo na alimentação. A população que vive à margem do mar, ou seja, que moram na fronteira com o mar, que se alimenta de alimentos oriundos do mar, esses alimentos são ricos em iodo. Os peixes, os crustáceos, os frutos do mar são ricos em iodo. Então, quando você colocou o iodo no sal, diminuiu muito essa incidência de bócio. Mas, na realidade, nós temos que buscar exatamente nos nossos alimentos, principalmente nós que moramos aqui na região central, o ovo, o leite, são ricos em iodo também. Já que os nossos peixes são peixes de água doce, na realidade nós podemos também, as algas marinhas, se for possível se alimentar delas, elas são também muito ricas em iodo. O morango tem muito iodo, muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas de fato o morango também é rico em iodo. E além do mais, a própria água que nós consumimos, dependendo da origem dessa água, se ela é de origem de um leito arenoso, essa água é rica em iodo. As águas oriundas das montanhas, elas são pobres em iodo. Daí também os povos das montanhas sofrerem muito de problema de tireoide. E o caso de tireoide é muito comum aqui no Amazonas? Olha, antes de responder a pergunta do Dr. Sidney Conceição, que já está aí recebendo os questionamentos dos nossos amigos, não é, Conceição? E aproveitando para mandar um alô para você que está no interior do Amazonas, pode participar desse tema tão importante, o nosso Alô Doutor dessa terça-feira, trazendo esse assunto que muita gente questiona, muita gente passa por ele, e aqui você tira todas as suas dúvidas, que é justamente você melhorar a sua qualidade de vida. Doutor Leônidas, agora há pouco o senhor falava sobre a questão da alimentação no questionamento do doutor Sidney. E nós tivemos aqui também um questionamento sobre o autoexame, se existe. Porque em relação às mulheres, geralmente elas fazem após a menstruação um autoexame da mama para descobrir ali se tem ou não algum nódulo. Em relação à parte do pescoço, é também aconselhável fazer esse autoexame ou não? O senhor responde, porque aqui também socorre uma denúncia. Os moradores do bairro do Coroado 2 estão dizendo que dor de cabeça lá é comum, porque lá todos os dias uma empresa por nome Prolimix acaba fazendo tanto barulho que ninguém aguenta mais com essa dor de cabeça. Aproveito já para fazer aí um alerta à Prefeitura de Manaus, através da SEDEMA, para ver o que pode ser feito. Mas e aí, doutor Leônidas, qual é a resposta? Bem, a respeito da questão do iodo, né, de como você se alimenta adequadamente, na realidade nós temos que buscar o equilíbrio, porque se o sal tem iodo, e nós sabemos que a utilização do sal em doses elevadas, você vai produzir o que? A hipertensão. É verdade. Então nós temos que ter o nosso organismo de uma forma homeostática, ou seja, equilibrada. Se você também utilizar, mas eu posso comprar iodo na farmácia e beber 5 gotas de iodo por dia? Também não. Porque o iodo em excesso também provoca danos na glândula tireoide. Então o que nós resumimos disso tudo? É que nada em excesso para o nosso organismo faz bem. E o autoexame? O autoexame da tireoide, ele pode ser feito sim. Os nódulos de tireoide, eles são dificilmente detectáveis quando eles são muito pequenos. Então como é que você pode fazer um autoexame da tireoide? De frente para o espelho, você pega um copo com água, você procura deglutir olhando o movimento daqui do teu pescoço, para ver se você observa se algum nódulo sobressai-se ao pescoço quando você deglute a água. Esse é um tipo de autoexame. Como é, doutor Leônidas? Pega um copo com água. Pega um copo e bebe água. Você olha para o espelho e vai deglutindo lentamente, porque você vai ver o movimento da deglutição. Com o movimento da deglutição e com a extensão do pescoço, há uma projeção da glândula tireoide contra a pele. Consequentemente, se tiver alguma alteração na sua morfologia, ou seja, no seu formato, se tiver algum nódulo, ele vai aparecer. Olha, gente, uma boa dica, hein, Socorro? Com certeza, né? Tá todo mundo em casa, com certeza, correndo para pegar o copo com água, não né? É? E já que a gente está falando de prevenção, doutor Leônidas, tem alguma, assim, uma faixa etária, como a Conceição falou sobre a mama, que as mulheres fazem mamografia, os homens fazem exame de próstata. Existe uma faixa etária que se tem que fazer a solicitação de rotina desses exames? Mas olha, antes da resposta do doutor Conceição, viu? Enquanto você está tomando água para tirar as suas dúvidas agora, voltar às ruas, aonde, claro, o povo quer saber. Doutor, é normal a pessoa que tem hipotireoidismo sentir muito sono? Com certeza. Exatamente, um dos sintomas do hipotireoidismo é a falta de disposição para executar os trabalhos domésticos ou os trabalhos laboriosos, bem como sono,
a frequência cardíaca mais baixa, ganho de peso, perda de cabelo, queda de cabelo, unhas quebradiças. Então existem alguns sintomas que são próprios do hipotireoidismo. Mas de qualquer forma, para que você possa ter certeza que você está com hipotireoidismo, tem que fazer um exame de sangue e fazer a dosagem dos hormônios da tireoide. Mas precisa ter todos esses sintomas ou a pessoa pode ter tendo apenas um deles? Qualquer um deles. Tem outras respostas também, não é, doutor? Com certeza. Vamos lá. Então, assim, o doutor Sidney fez o questionamento sobre a questão de que idade você deve proceder exame da tireoide. Na realidade, o que tem se observado é que com o advento dos novos aparelhos de ultrassonografia, que o exame mandatório para diagnóstico de nódulo de tireoide ou para morfologia da tireoide é ultrassonografia. Não existe tomografia, ressonância, PET-CT, não. O gold standard, ou seja, o exame número 1 é ultrassom. É um exame barato, um exame fácil, é um exame não invasivo e com precisão de diagnóstico. Então, é essa coisa que tem que ser colocada. Quanto à idade, a literatura médica mostra que as mulheres, que são a maioria que apresentam alterações na morfologia da tireoide, as mulheres a partir dos 40 anos, 50% dessas mulheres podem ter nódulos na tireoide. Esses nódulos podem ser císticos, ou seja, cheio de líquido, pode ser misto, ou seja, um pouco sólido e um pouco líquido, ou pode ser totalmente sólido. É dependendo desse tipo de nódulo que vai ser colocado qual conduta que você vai adotar para esse nódulo. Entendeu? Então, só complementando, os ginecologistas, eles agora colocaram uma situação que eu achei muito interessante, que no próprio preventivo que a mulher executa, além da ultrassonografia mamária, além da ultrassonografia transvaginal, eles estão incluindo a ultrassonografia de tireoide. Aí pergunta se vai estar aumentando o número de pacientes com nódulo na tireoide? Não, estamos fazendo mais diagnóstico. Que bom. Que coisa, prevenindo, não é? Prevenindo. Doutor? E a prevenção também da tireoide é uma das coisas que a gente descarta quando faz tratamento da obesidade. E nesse sentido também a atividade física após algum tipo de tratamento. E hoje as pessoas estão se organizando isso. Existem grupos através das redes sociais, doutor Leônidas, que pessoas que passaram por processos de perda de peso, ou cirurgia, ou colocação de balão, como nós falamos semana passada com o doutor Mauri, e elas hoje, após fazer a execução desse procedimento, elas têm que manter a atividade física. Isso também serve para a tireoide. A gente queria chamar uma matéria de grupos de pessoas que estão reunidas através das redes sociais e que fizeram a mudança da qualidade de vida após o procedimento bariátrico e hoje estão com atividades regulares no seu dia a dia. A gente poderia mostrar a matéria que foi gravada para um grupo de pessoas para incentivar você aí de casa em relação à atividade física. Vamos à matéria. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. Deste total de brasileiros, cerca de 20% têm obesidade grave, estão com o índice de massa corporal, IMC, acima de 40. O que preocupa os médicos é que a obesidade pode se agravar, está sempre associada a outras doenças como pressão alta, diabetes e problemas no coração. E o diagnóstico é que hoje tem muita gente precisando de tratamento e em muitas cidades do país, a rede pública de saúde ainda não está preparada para atender esses pacientes. O Ministério da Saúde colocou em consulta pública proposta de atendimento ao paciente portador de obesidade grave. O Ministério quer saber dos usuários o que funciona e o que não funciona no Sistema Único de Saúde quando o assunto é obesidade. Quer criar normas, por exemplo, para a indicação médica de cirurgia bariátrica, conhecida como cirurgia de redução do estômago. Em Manaus, esses pacientes, alguns deles recém-passados pela cirurgia bariátrica, criaram um grupo denominado de ex-gordinhos. E todos os sábados, o grupo se reúne no anfiteatro da Ponta Negra, onde são discutidos diversos assuntos relacionados à cirurgia bariátrica, onde participam também de várias atividades. Os integrantes do grupo contam como era a vida antes e pós-cirurgia. Mas o fato da gente se aproximar, nós nos aproximarmos, é em função do médico que fez a cirurgia em todos nós, né? A equipe dele também, a Selmi, a Aline e os outros mais envolvidos nisso, né? E depois desse
desse evento de cirurgia de fato, a gente acabou se aproximando em confraternizações e o próprio Chalui foi trazendo o convívio comum para a gente. A pessoa ela tem que continuar no foco, né, de querer emagrecer, mudar a alimentação, mudar a cabeça, porque a gente faz uma cirurgia dessa, mas a gente tem que ter um tratamento e acompanhamento psicológico, nutricionista, nosso nutricionista está aqui. Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença em si. A gente não pode fugir disso, isso está com a gente. Então a gente emagrece, mas a cabeça continua de gordo. A gente tem que lutar, então a gente traz todas as pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, né? Para quê? Para a gente acompanhar, para cada uma dar força para outra. Para mim chegar a procurar cirurgia foi muito difícil. A pessoa mesmo que é obesa não se assume obesa. É muito difícil você se olhar no espelho e dizer, olha, eu estou obesa, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. E isso é muito difícil você pegar e você assumir para si mesmo que você precisa de ajuda. Foi muito difícil para mim. Eu pesava 145 quilos, hoje eu peso 73 quilos. Esse ano eu completo 7 anos de cirurgia, né? Eu fiz em 2007, quando eu tinha 130 quilos e hoje eu peso 65. E assim, não é só o peso, a vida totalmente muda, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu pesava 130, eu media 1,58, calçava 38. E hoje, depois de 7 anos, eu peso 65 quilos, cresci 2 centímetros, hoje eu meço 1,60 e o pé diminuiu, hoje eu calço 36. Então, assim, a vida toda muda, assim, não piscar de olhos. Só que, assim, para manter o peso, você também precisa de consciência. Gente, eu quero aplaudir, porque são exemplos de determinação, como é possível fazer a diferença. Parabéns, portanto, a todas vocês. E olha, a Zandra, que é uma caprichosa de verdade, não é, Zandra? Fez aniversário, a gente quer aproveitar esse momento para mandar muitos beijos para você, que Deus continue abençoando. E olha, Socorro, quantas pessoas vendo essa matéria já mandaram mensagens para a gente, falando, nossa, que bacana, né? É possível ter o dia de amanhã diferente. Então, parabéns para vocês. Doutor Sidney, estão mandando aqui um abraço. A Brena Kelly, que está com saudade do senhor. Também, doutor Leônidas, seu José Cavalcante, mandando um abraço e um muito obrigado ao senhor pelo seu trabalho, sempre tão generoso, porque tem isso também, não é? A medicina, a gente sabe a importância que tem para salvar vidas e a gente sabe a importância dos profissionais que se comprometem. Então, parabéns. Olha, gente, aqui mandar um abraço carinhoso para o Bastos, que está dizendo que vocês são saúde que interessa, o resto não tem pressa. E ele está mandando um beijo através do nosso programa para a esposa dele, a Sandra. Gente, olha, obrigada, Cleiton, obrigada aí por você estar conosco. Feliz aniversário para todas as pessoas no dia de hoje. Alguém pede um aniversário para 14 anos, mas a gente não tem um nome, tá? A gente faz um intervalo comercial. Eu queria deixar uma pergunta já ao doutor Sidney, doutor Leônidas, com relação às pessoas que passam por um processo de cirurgia. Se é comum que essas pessoas acabem perdendo a voz depois do processo de cirurgia. Cirurgia de tireoide, né? De tireoide, tá? A gente já responde. Eu queria mandar um abraço para alguns amigos meus que são vascaínos, sofreram junto comigo. Tem o Jaime, um amigo nosso que é do sindicato. E falar em sindicato, eu não poderia deixar de lembrar que ontem foi aniversário de um grande amigo nosso, o B1, que ele derrubou a Zona Leste numa festa aí, eu estou sabendo. Estragou tudo. B1, um grande abraço de coração. Você é nosso amigo, assim como nosso presidente Sandrinho. Estamos juntos. E para lembrar que a bola não entrou. Viu? Para quem sabe, a bola não entrou. Eu vou mostrar para vocês que não adianta chorar, viu, Jaime? Que a bola não entrou, Monteiro, a bola não entrou. Olha, cadê? Para quem não viu, a bola está antes da linha. Então se a bola não entrou, não foi gol. Então não adianta os senhores chorar. Tá? Então já está definido aqui que ganhamos mais uma. Doutor Sidney, deixa eu passar aqui, é um kit de sazon para o doutor Leônidas levar aí. Olha, saborear. Saborear. Agora, Conceição, olha, o pessoal está mandando aqui, através do telefone, também algumas perguntas, como a Mariana do Japim. Ela disse que ela tem um entala, qualquer coisa que ela venha comer, até mesmo água, entala. Ela quer saber se isso pode ser algum tipo de problema vindo da tireoide.
A única situação em que você pode ter dificuldade para deglutição alimentar ou de líquidos também é se você tiver um bócio, ou seja, a tireoide estiver muito aumentada de volume que esteja comprimindo o esôfago. Certo. Se ela estiver no seu tamanho normal, é mais importante que se faça uma endoscopia para verificar como é que se essa paciente não tem um refluxo gástrico e fazer também uma esôfago-manometria e uma pH-metria para verificar como é que está a funcionalidade do esôfago. E olha, quase já no finalzinho do programa, Conceição, para dar uma... Rouquidão. Ah, sim, a rouquidão e depois a demonstração da água, porque os telespectadores querem saber que eles ainda não estão encontrando. E aí, Vamos lá. Que bom, pelo menos rouquidão, de certeza a gente vai ser aqui com uma novidade para os telespectadores e de certeza ajudará bastante. Quanto à questão da rouquidão, anatomicamente, por capricho da natureza, o nervo que de fato inerva a corda vocal é o nervo chamado laringeu. Esse nervo passa exatamente entre a traqueia e a tireoide. Durante a cirurgia, o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o cirurgião que faz a tireoidectomia, ele tem que estar muito bem habilitado em conhecer a anatomia e dissecar esse nervo. Porque durante a cirurgia, se você seccionar o nervo, o paciente pode ter, na realidade, rouquidão. Certo. Só existe uma condição em que você secciona o nervo. É quando existe uma neoplasia, ou seja, quando é um câncer que está infiltrando o nervo e por questões de você radicalizar, ou seja, retirar totalmente a doença, você tem que seccionar o nervo. Mas é por questão exatamente da relação anatômica entre a glândula tireoide e o nervo laringeu. Agora, quanto ao ensinar como é que se faz, então, o autoexame da tireoide, exatamente assim. Você vai pegar... Deixa eu abrir Dona aqui. Marília, não veja isso, Dona Marília. Quem? Dona Marília, a esposa dele, não veja isso, tá? É por uma boa causa. Você pega um copo com água de frente para o espelho. Olha aí, gente. Tô vendo, você está vendo que houve um movimento... O movimento da deglutição. Se você tiver algum problema aqui na realidade... Ao microfone. Desculpa. Se você tiver algum problema que na realidade esteja se projetando na glândula tireoide, você vai ver na topografia da glândula o relevo elevado. Ah, muito bom. Uma excelente dica, não é? Excelente dica. Nossa. Olha, a gente voltar aqui rapidinho e mandar um abraço para você que está participando diretamente do nosso programa. Conceição, manda um alô aí para o projeto Cidade de Manaus. É o representante da região norte da Cachirola, isso? E Peixuá, uma coisa assim. Sons do Brasil na Copa. Manda um alô também para nós que moramos aqui na Cidade de Deus. Ô, Alessandra Lorém, um beijo para você. Obrigada aí pela sua companhia. Manda um abraço aí para os nossos médicos. Então aí se sintam abraçados do Cid, doutor Leônidas. A Brena novamente está passando a mensagem para nós aqui. E o Valdemar que está mandando um alô para o nosso programa. Gente, muito obrigada. Muita gente participando e fazendo conosco o programa desta terça-feira. Socorro. Conceição, e olha, aqui a gente também já quer agradecer a presença do Dr. Leônidas da Silva, ele que é o nosso grande profissional, mestre na cirurgia de cabeça e pescoço. Quero lhe agradecer. Eu agradeço muito a oportunidade, também o honroso convite do Sidney, chamo o Sidney na realidade, porque a nossa amizade transcende tempos. E quero colocar à disposição do programa, se houver necessidade, que a gente volte aqui para continuar esse tema. Com certeza terá. Eu acho que, na realidade, o problema das doenças da tireoide, elas são muito amplas, entendeu? Então, nós precisamos que a população, de fato, tenha conhecimento dos problemas para que eles possam buscar a atenção devida no momento oportuno. Meu querido Dr. Sidney. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, doutor Leônidas, professor. E um beijo para todos os flamenguistas. Mais uma vez, abraço, meu amigo B1. Estamos ano que vem juntos. E aproveitar e mandar um abraço para o São José, acompanhando o nosso programa. Enfim, todas as zonas na cidade de Manaus, graças a Deus. Zona Norte, Zona Leste, Centro-Sul, Sul, Oeste, Centro-Oeste. Você que está no interior do Amazonas, muito obrigada. Amanhã a gente se vê aqui na Band. É verdade, Conceição, mas olha, não saia daí, porque a Band Amazonas continua com a sua programação e agora você já fica na companhia do nosso amigo Álvaro Campelo. Mas amanhã vamos estar de volta, porque este é o programa da nossa gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.